Antes de vocês saírem para começar a procurar um terreno, vocês vão precisar definir alguns itens que vão balizar toda a sua busca. São 3 itens principais que a gente vai conversar nessa aula: zoneamento, a região e um orçamento para compra. Vamos começar comentando um pouco mais sobre o zoneamento. Imagina que esse desenho que eu estou fazendo aqui no quadro seja a cidade de vocês. O município, a prefeitura do município, para conseguir uma certa ordem na cidade, ela divide a cidade em zonas. Por que ela faz isso? Ela não quer que no mesmo bairro uma indústria construa do lado de uma casa. Então, em cada zona que a cidade delimita, ela cria regras específicas de construção e diz o que pode ser construído, como pode ser construído, os tamanhos e todas as premissas que vão regir essa zona. Esse documento, com todas essas regras, chama Lei de Uso e Ocupação do Solo. E a prefeitura é obrigada a divulgar isso ou no site ou via e-mail se você ligar para o pessoal da Secretaria de Obras, certo? Então, voltando aqui, vamos imaginar a nossa cidade com essas 3 zonas pré-delimitadas. Se eu quero construir uma casa, eu vou ter que procurar dentro da minha cidade quais são as zonas residenciais, que são chamados de zoneamentos residenciais. Se eu quero construir uma indústria, eu vou ter que procurar quais são as áreas que têm um zoneamento que permite fazer isso, que são os zoneamentos industriais. Se é comércio, já eu parto para um zoneamento comercial. Beleza? Conforme a cidade for crescendo, conforme a cidade é grande, esses zoneamentos eles podem ter subdivisões. Eles podem ter zoneamento residencial 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Por que isso? Dependendo do zoneamento, a cidade pode ser que libere um determinado tipo de obra. Como assim? Pode ser que um bairro tenha uma infraestrutura urbana muito boa e a prefeitura fala, não, aqui vai poder ter uma exploração vertical, vai ser possível construir mais prédios nesse local aqui. E em um outro determinado bairro mais afastado, a prefeitura fala que vai ter que ser só casa com uma determinada característica bem diferente da outra que pode construir prédio. Então, dentro de todos os zoneamentos que a sua cidade estabelece, você vai ter que vincular a sua obra a um zoneamento. Beleza? Bem simples. Depois da região. Voltando aqui no nosso exemplo, no nosso desenho, o que vai acontecer? Imagina que dentro do zoneamento residencial existam diversos bairros aqui. Você vai precisar simplesmente ver quais desses bairros é interessante para você, é o que mais te atrai. Então você vai pegar desses bairros e falar, esse bairro aqui ou esse bairro aqui, quais critérios você pode usar para fazer essa seleção? São 2 tipos de critérios principalmente. Os critérios objetivos e os critérios pessoais. Os critérios pessoais são os que você determina como importante para você. Por exemplo, eu quero construir uma casa para morar perto da escola dos meus filhos. Isso é um critério pessoal. Ou eu quero construir uma casa para morar que seja perto da casa dos meus pais ou ainda pode ser perto do meu trabalho. São todos critérios pessoais. Na parte dos critérios objetivos, eu fiz uma lista e disponibilizei para vocês. No final do vídeo, embaixo, tem um link que você vai conseguir baixar eles. E vai conseguir dar uma olhada e estudar eles um pouco melhor. Mas basicamente a ideia é o seguinte: você vai avaliar as condições do bairro e para ver se o bairro te traz qualidade que você busca. Certo? O último item para ser analisado é o item de orçamento. Nós fizemos um vídeo no capítulo anterior falando exclusivamente sobre orçamento.
Se você não viu isso ainda, eu sugiro que você dê um pause aqui, volte nesse vídeo e determine qual é a verba que você vai ter para usar na compra do terreno e a verba que você vai ter para usar na construção da sua obra. Assim que você conseguir terminar e determinar esses valores, você pode voltar e dar seguimento aqui na nossa aula. Importante, esse valor que você vai ter aqui, ele tem que ser compatível com os anúncios de terrenos que estão vindo das regiões que você estabeleceu aqui em cima. Se acontecer de ter um bairro com lotes cujos valores sejam maiores que o seu orçamento, esse bairro não passa mais a ser uma opção viável para você. E aí você vai ter que vir e procurar outras opções que estejam compatíveis com esse seu valor de orçamento, certo? Um último item que eu queria comentar com vocês é novos loteamentos. Não se fechem a procurar opções de terrenos em novos loteamentos. Eles podem ser opções muito mais viáveis do que bairros já consolidados na sua cidade por diversos fatores. Os principais são condições de pagamento. A loteadora tem bastante lotes para comercializar e eles facilitam o pagamento. Eles fazem financiamento direto com eles em 120 vezes para pagar, com um sinal muito pequeno. Esses novos loteamentos costumam ter projetos urbanísticos mais modernos, então pode ser que o bairro ofereça algumas condições extras e grande potencial de valorização. Então, quando você compara um loteamento novo com um loteamento já existente, esses novos loteamentos eles têm grande potencial de valorização. Os primeiros compradores, os primeiros moradores conseguem grandes ganhos aqui. Finalizem esses 3 itens que a gente se vê na próxima aula.